Obrigado aí, com certeza vai ser muito gratificante a tua presença aí conosco. E agora eu quero convidar a doutora Geni Costa, a doutora Geni, que ela cuida da autoestima das pessoas, né? Ela cuida do melhor sorriso, sou prova disto, né? Eu gosto sempre de ressaltar isso, que é uma excelente profissional, além de ter o fator humano. E eu falo isso por quê? Porque muitas pessoas que têm medo de dentista, que não é, ninguém sai feliz para ir no dentista, mas a doutora Geni, ela realmente ela consegue humanizar o atendimento para proporcionar um bom atendimento. Doutora, seja muito bem-vinda. Abre o seu microfone, por favor. Olá. Acho que está dando um problema. Pode falar. Posso falar? Sim, sim. Boa noite, tudo bem? Então, eu sou a doutora Geni, já estou na área de cirurgião dentista há 10 anos e já voltei ao trabalho, né? Faz uns 20 dias parada e vou passar um pouquinho da minha experiência que eu tive nesse retorno pós-pandemia, né? As situações que a gente já vivencia com os pacientes aqui no consultório. Então, é um prazer estar com vocês. Estou aqui à disposição de todos, tá bom? Obrigado, doutora Geni. E agora eu quero falar um pouquinho, para a gente conhecer uma das nossas debatedoras também, que é a Doralice Prado, da Real Transportes. Dora? Por gentileza, se apresente para a gente, por favor. Acho que congelou ali. Já. Dora, pode se apresentar. Nós estamos te convidando aqui para se apresentar, falar um pouquinho da sua experiência em 2 minutinhos aí. Marcelo, eu acho que ela está com um probleminha no sinal dela. Então, você vê com ela, por gentileza. Enquanto isso, eu vou pedir para o Rômulo Araújo, da Mais Sistemas, para que ele possa falar um pouquinho da experiência dele, falar um pouquinho da... Boa noite, eu me chamo Doralice, né? Eu sou da empresa da Real Transporte e estamos aqui para participar desse painel, né? E acrescentar nossos conhecimentos e também partilhar e compartilhar com todos. Obrigado, Dora. E vamos lá agora para o Rômulo. Rômulo da Mais Sistemas, por favor, Rômulo. Boa noite a todos, boa noite, Marcelo, boa noite aos nossos palestrantes, boa noite, Álvaro, né? Já está quase chegando meia-noite aí em Portugal, né, Álvaro? Né? Terra boa. Aqui já é mais de meia-noite, meu amigo. Então, olha aí, tá bom, virou notívago mesmo por conta desse evento. É um prazer você estar aqui conosco, uma alegria. Gente, contem conosco, estamos aqui para contribuir. Conseguiram me ouvir aí? Até onde conseguiram me ouvir? Cortou, Rômulo. Pode começar novamente, por gentileza, que cortou. Tá certo. Então, eu espero poder contribuir com a nossa experiência aqui dentro desse painel de debate. Esses painéis têm sido enriquecedores, têm sido muito bons, e eu espero que nós possamos trazer sempre algo de novo e apontar caminhos, né, em meio a esse novo normal que tem se mostrado para todos nós como desafiador, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal também. Contem comigo aí, gente. Obrigado, Rômulo. Nós agradecemos mais uma vez a presença de todos vocês que estão aqui conosco, que estão demandando parte do seu tempo. E agora, finalmente, já fiz as honras, já falei do breve currículo do Álvaro, poderia falar muito mais, mas vamos agora ouvir o nosso querido Álvaro Santos, que vai, com certeza, nos trazer muito conhecimento, muita informação. E você que é participante, pode ir no chat, deixar sua pergunta, que nós teremos o maior prazer
e respondê-las todas, e também o Álvaro está aqui, vai nos acompanhar até o final, mesmo depois da meia-noite lá, ele só vai tomar lá em Portugal só depois que acabar o webinar. Vai responder para a gente todas as perguntas que estiverem aí, tá bom? Então, façam perguntas, fiquem à vontade, e muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço, meu amigo. Uma ótima noite para todo mundo. Começo saudando todos os presentes aqui. Uma sexta-feira, né? Eu sei que agora às 7 horas em Manaus, às 8 horas em Brasília, mas é uma felicidade poder discutir, debater um pouquinho sobre esse tema. E eu queria começar com uma mensagem especial. Eu estou em Portugal. Hoje eu atravessei 200 quilômetros para visitar uma prima querida, valor familiar, a gente vai falar sobre isso. E eu queria apresentar para vocês a minha priminha, Ceci. Olha que coisa mais linda. Tem uma mensagem para começar bem animada essa noite, não é, Ceci? Que mensagem você tem para eles? Eu quero que E vocês tenham um ótimo palestra, né? Um ótimo bate-papo. E que venham visitar aqui. Olha lá, ó, que convite bom esse, que já veio visitar Portugal, já tem onde ficar, né, Ceci? Que legal, gente. Bom, eu começo, obviamente, muito obrigado, tá bom? Obrigado mesmo. Eu começo de uma maneira muito grato pelo convite, Marcela. Quero fortalecer para você a minha gratidão pelo convite. Agradecer a todos por estarem aqui presentes. Vai ser uma fala bem curta, mas uma fala muito focada numa experiência de 20 anos em que eu me orgulho muito de ter centralizado o ser humano como foco principal do processo, né? Ao longo da minha carreira, eu sempre almejei crescer, almejei ir além, ter melhores resultados financeiros, como qualquer empresário, né? Comecei na educação aos 16 anos e entendi que o primeiro foco de tudo isso era encontrar minha missão, assim, conectar a minha missão ao meu negócio. E a minha missão, que hoje eu trato muito bem, venho tratando ao longo dos últimos 10 anos de uma forma mais forte, é ajudar pessoas a mudar o mundo por meio da educação. É para isso que eu acordei ao longo de todos esses anos e que eu me via nessa relação com o colaborador, né? Eu sempre, dentro da educação, já passei pelo lado de professor, pelo lado de coordenador, diretor de escola, e sempre que me questionavam em palestras, em eventos, o que é mais importante? É o teu cliente externo, né? Esse aluno, pai de aluno, ou é o professor, é o cliente interno? Eu espero que eu não tenha nenhum pai de aluno aqui comigo agora, mas eu falo muito claramente, com muito respeito, que é o cliente interno. Eu estou falando desse colaborador que vai atender o cliente externo. Se eu não tiver um olhar para ele, ansioso, um olhar de muito cuidado, é esse colaborador que vai fazer alguma bobagem lá na frente, atendendo esse cliente externo. E quando eu conheci o coach em 2013, fui atrás de algumas vertentes, meu objetivo era gerar melhores resultados para a empresa, e eu entendi de uma maneira muito simples, que é sempre focando no ser humano. E eu vou compartilhar com vocês uma dinâmica, eu falei para o Marcelo, que foi muito interessante porque eu quebrei minha cara na dinâmica, então eu convido vocês a fazerem algo parecido. Em 2018, 2017, eu acho, nós fazemos um MBA pela FGV e uma das atividades que a gente praticou lá é o motivograma, que é uma análise de perfil, é um teste de perfil que identifica qual é o real motivo que as pessoas geram ação, ou seja, qual é a motivação das pessoas hoje em dia. E aí tem 4, 5 principais motivações, né? Ora relacionada à segurança, ora relacionada à fisiologia, relacionada à participação, autoestima, realização. E aí nessas 5 colunas é algo que te move hoje, né? Algo que te chama mais atenção. E a estratégia que eu fiz nós chamamos uma sala de reunião, coloquei todo mundo na sala de reunião e um dia antes eu coloquei 5 cartolinas nas paredes e aí eu fui analisando o que eu achava que cada liderança minha, eu tinha 15 lideranças à época, o que movia cada um, né? A fisiologia é uma questão de saúde, aquelas pessoas prestes a se aposentar, aquelas pessoas que já estão cansadas, felizes que está chegando as férias agora e tudo que ela quer, o motivo que a geração dela é realmente cuidar do corpo, da saúde. A segunda coluna eram pessoas que focavam na segurança. Então, aquele funcionário que queria um plano de saúde, que acabou de ter um filho agora, e para ele era importante ter um plano de saúde para o filho. É a questão do bolso, que bate no bolso de grana. E aí tinha a segunda coluna. A terceira coluna é a participação. As pessoas que se motivam pelo fato de participar de algo.
Aquela pessoa que geralmente você fala assim, quem é que quer cuidar de preparar o lanche da tarde da nossa reunião? Aquela pessoa que fala, eu quero unir as pessoas, é o foco na participação. Uma quarta coluna são pessoas focadas em autoestima, que precisam ter autoestima valorizada. Fulano, parabéns, você fez um excelente resultado. Aquelas pessoas que se sentem vangloriadas de ter seu nome nas reuniões. E a última coluna, a quinta e última, é da realização. Então, as pessoas que se sentem felizes por ter um projeto novo, pessoas que são criativas, que querem fazer algo acontecer. E aí eu fui colocando o nome das minhas lideranças e, para minha surpresa, eu errei mais da metade da motivação de cada uma ali. E qual é o grande aprendizado de tudo isso? O fato de nós identificarmos o que realmente move cada colaborador. E a gente só consegue fazer isso por meio de estudos, de identificar, de aplicação de testes. Eu vou falar rapidamente para vocês de 4 ou 5 testes aqui que você pode aplicar com os colaboradores para que você consiga enxergá-lo de uma maneira melhor. E o melhor de tudo isso é observar que muitas vezes a gente está errado mesmo. Que a gente, num papel de liderança, num cargo maior, a gente acha que sabe muito e acha que sabe o que as pessoas precisam. Então, até de uma forma soberba, ainda que humilde, você pode estar tomando direcionamentos errados. E eu acho que a pandemia veio para dar uma chacoalhada em todo mundo. Então, que bom utilizar esse momento para você olhar realmente qual é a necessidade de cada colaborador. A partir daquele dia, na semana seguinte, eu apliquei o teste para os meus colaboradores, para as principais lideranças, e aí a gente começou a enxergar o que realmente fazia sentido para cada um. Imagina um motivo que gera ação para alguém com 20 anos, alguém com 40 anos. Então, acho que o primeiro passo é a gente realmente abrir para olhar esse ser humano. A gente fala tanto de empatia, está todo mundo falando tanto de empatia, que uma das formas de se colocar no lugar do outro, que é a premissa da empatia, é conhecendo mais o outro. E aí tem 4 outros testes que eu aplico na minha empresa, aplicava na minha empresa, aplico em algumas empresas que eu dou consultoria também, que um deles é do teste do perfil comportamental. É um teste muito prático, muito simples, que faz uma metáfora com 4 animais, né? Você tem o gato, o lobo, a águia, o tubarão, não sei se alguém já aplicou aqui. É um teste muito legal, que você identifica aquele funcionário com um perfil mais comunicador, que tem um perfil mais analítico, mais executor, ou alguém que tem um perfil mais de acompanhamento, aquela pessoa mais organizacional. Esse é um dos testes, chama-se Perfil de Análise Comportamental. O IBC aplica ele gratuitamente, tem na internet, fica aqui a minha sugestão para quem tiver afim de conhecer um pouco mais os colaboradores. Esse é um teste. O outro, muita gente conhece, é o DISC, mas que também traz muito desse colaborador, que faz uma análise se o colaborador tem um perfil mais comunicador, mais executivo, mais analítico, mais planejador. E a nossa vida é muito norteada por arquétipos, né? Arquétipos, o nome já diz, são 4. Então, se você observar, são 4 elementos, né? Terra, fogo, água e ar. São 4 hemisférios, norte, sul, leste, oeste. 4 estações do ano. E esse arquétipo, essa análise que você faz do colaborador, identificando em que momento ele se encontra, é fundamental para o processo de empatia. E para o processo de utilizar as pessoas certas no lugar certo. Né? Porque às vezes você tem alguém incrível de perfil comunicador que você coloca para fazer finanças num processo muito mais burocrático, de ficar acompanhando planilhas, e você está perdendo um talento. E aí, muitas vezes, esse colaborador você perde mesmo para o mercado. Né? Então, esse é o segundo ponto que a gente faz muito. Eu falei do perfil comportamental. Tem um que eu amo, que é o estilo de aprendizagem, e a gente leva o outro muito pelo nosso estilo, muito pelo nosso estilo de aprendizagem. São 4 principais: auditivo, visual, sinestésico e digital. E é fundamental você saber qual é a do seu colaborador, porque às vezes você está aqui falando, como a gente está falando, e achando que está ao máximo a sua liderança, e pode ser que esteja para alguém que tem perfil mais auditivo, que vai assimilar conteúdo ouvindo. Então, quando você identifica que tem parte da equipe que é mais sinestésica, você, de repente, programa uma reunião que seja muito mais com mão na massa, fazendo as atividades, colocando em prática o que se propõe a reunião, ao invés de ser aquela reunião de 1 hora só de slide, que talvez faça mais sentido para o visual. Um outro que eu curto muito são os arquétipos xamânicos, que também se tem por meio de testes com os colaboradores. Você identifica quem tem aquela visão mais de guerreiro,
de mestre, de curador e de visionário. Essas palavras são fortes, mas ela não tem um aspecto teórico da coisa. Todos nós exercemos, de alguma maneira, esse papel dentro dos sistemas que nós temos. Uma outra análise que eu trago aqui é sempre tirar aquele pensamento dual, de certo ou errado, de pontuar, de branco ou preto, e levar para um pensamento sistêmico realmente. Acho que é o Paulo, que é psicólogo, pode tratar muito bem sobre isso também. Enxergar o processo como um todo, né? Levar essa reflexão do colaborador. Tem 5 práticas que eu queria trazer para vocês, eu sei que meu tempo está bastante curto, mas que tende a valorizar esse colaborador dentro do mercado de trabalho. Um deles é colocando o colaborador para expressar o seu conhecimento. Todos nós temos uma realidade, trazemos, seja de uma maneira genética, seja pelo passado que nós tivemos. E aí eu tive uma reunião mensal com os colaboradores, à época eram 150, depois viramos 800, em que durante 20 minutos eu escolhia 15 pessoas, na reunião anterior nós escolhemos 15 pessoas, para apresentar um conteúdo. Então, de repente, essa reunião, essas 15 pessoas vão trazer as melhores práticas de multinacionais. Nós chamávamos de conhecêncio, para fazer uma alusão ao lato sensu, e é incrível como você consegue, naqueles 20 minutos, olhar talentos que pareciam tão apagados do dia a dia da empresa, e você fala, essa pessoa é super comunicativa, ela tem muito conteúdo, ela se expressa muito bem, você consegue analisar melhor esse colaborador. Uma outra prática que nós tínhamos é o cartão verde e vermelho. Então, ao longo do mês, tudo que nós entendíamos como sendo um a mais dentro da empresa gerava um cartão verde, era escritozinho, super simples, pedagógico, você entregava para esse colaborador e colocava exposto o que tinha sido feito de positivo ali. Ao final do mês, nós líamos todos que tinham cartão verde e sorteávamos uma pizza, sorteávamos a ida a um parque, alguma coisa muito simples, mas você tinha ali uma valorização mais... Não, tem que pegar a tela. Oi? Você falou alguma coisa, Marcelo? Não? Tá bom, desculpa. É que agora que eu estou vendo você. Bom, vamos lá. Duas outras práticas para a gente fazia muito sentido. Era no dia do aniversário, o funcionário ganhava um bolo. Imagina hoje esses bolos de R$8, R$9, super baratos. E com cartão, desejando que ele compartilhasse aquele bolo com a família, com as pessoas que ele amava. Então, ele levava para casa esse carinho, esse olhar a mais que a empresa tem por aquele colaborador e olhar de respeito. E, acima de tudo, de muita congruência, tá? O que eu vejo muito nas empresas que eu passo é uma incongruência gigantesca. O colaborador, o profissional, o líder, fala, não sei por que o turnover da minha empresa está alto, eu não consigo os resultados. E aí ele prega a necessidade de trabalhar com verdade, a ausência de fofoca, e ele faz exatamente o contrário. Então, hoje, todos nós nós temos um faro do que é inautêntico, né? Tudo aquilo que é meio falso, sorriso falso, aquela fala falsa, você corta na hora, está muito próximo da nossa realidade. Então, a necessidade da autenticidade e da congruência, ou seja, que a teoria caminhe junto com a prática, é fundamental para os resultados quando você quer colocar o ser humano verdadeiramente no processo da empresa. Nós também tínhamos lá cursos de coaching focado para os profissionais e eram cursos que tocavam na alma realmente. A gente procurava práticas que envolviam, a gente não falava de religião, mas trabalhava espiritualidade. E você quer trabalhar alguém, valorizar alguém, é trabalhar valores familiares, trabalhar valores de fé, de espiritualidade. É linda a frase de que você entra na empresa e deixa os seus problemas fora da empresa. Se vocês conhecerem alguém que consiga fazer isso, me apresentem. Porque da mesma maneira que nós entramos na empresa felizes, porque o nosso filho ou irmão passou no vestibular e a gente pode entrar e contagiar. Obviamente, quando você entra numa empresa com pai com câncer, com uma separação ou com algo nesse estilo, infelizmente ou felizmente, aquilo carrega com você para dentro da empresa. Então, esse olhar humano, esse olhar com cuidado, é o que a gente espera quando a gente... Alguém me colocou em mute. Tudo bem, gente? Estão me ouvindo? Sim, sim. Tá normal. Peço perdão, porque aqui apareceu um mute no meio
do caminho, eu fico me empolgando falando. Me fala aí, Marcelo, quando tiver o tempo. Vai lá, tá ótimo. Então, tá bom. Falei do bolo do aniversário, da valorização desse profissional, da necessidade de reuniões com atas que sejam realmente interessantes e necessárias, e eu acho que a burocratização ela é ótima para dar organização para o processo, mas sempre com muito cuidado para não ser excessivamente um olhar quase que vaidoso dessa liderança e dessa gestão, avaliar o que realmente faz sentido. E isso, assim, eu falei algumas práticas aqui, mas são práticas que realmente nos trouxeram alguns resultados que me orgulho muito de ter. Um deles é que a nossa empresa foi escolhida como melhor empresa para se trabalhar no norte do Brasil enquanto escola, pelo Instituto Great Place to Work, uma avaliação feita exclusivamente com os colaboradores que dão nota porque eles acreditam ser o olhar da empresa para eles. E o segundo é que fomos a primeira escola Manaus particular a ter a ISO 9001, que é uma certificação também que traz esse alinhamento organizacional fundamental para o crescimento sustentável da empresa. A gente fala tanto sobre crescer e não há como crescer em desordem. Pelo menos não há como crescer positivamente em desordem e se manter realmente com os melhores resultados. Isso fez com que a nossa unidade, o Colégio Lato Senso da Cidade Nova, tenha sido vendido, ele foi vendido para uma empresa multinacional, acho que também é um anseio de muitos empresários, porque isso é uma valorização do que se faz ao longo dos anos e o cuidado que você precisa ter com essa clareza e honestidade com os colaboradores. Não há nada pior do que você perder a credibilidade com seus colaboradores. Aí você pode ser um palestrante danado, chega na frente de todo mundo com a melhor roupa e você não vai ter o básico do processo de humanização que chama-se conexão. Há quem acha que é balela, que é papo de motivação, mas eu sou fruto do que eu realmente falo, acredito e que eu tive de resultados na minha vida. Então, conecte-se com as pessoas que tem na sua empresa e você vai ver o resultado lá em cima. Agora, conecte-se com verdade, né? Eu costumo dizer que falei sobre inautenticidade e falei sempre falo sobre o arroz, né? Às vezes a gente quer fazer um arroz super incrementado, cheio de tudo, mas o arroz em si ele é ruim. Então, eu sempre oriento fazer um arroz bem feito, soltinho, né? Um arroz gostosinho para depois você querer incrementar. Então, olha para a base, olha para o que você tem hoje, que é essa valorização real dos colaboradores. Espero não ter excedido os meus 15 minutos, meu amigo Marcelo. Mas estava tão bom que a gente nem percebeu, né? Na verdade, estava tão envolvente o assunto que a gente nem percebeu. E é muito gratificante, né, ter o seu depoimento, até porque a gente conhecia parte da tua gestão, assim, em algum momento a gente compartilhou em alguns momentos, e sempre foi muito interessante, sempre foi muito, essa questão da verdade sempre foi muito próximo, realmente. A gente percebia isso no dia a dia do Lato Senso, quando nós estávamos lá. Muito legal, Álvaro. Fica com a gente que... Nádia, tem alguma pergunta já para o Álvaro, alguma coisa? Parece que apareceu alguma coisa, ou já vamos para as nossas provocações? Não, não tem ainda pergunta, mas todo mundo parabenizou o Álvaro pela fala, pelo discurso. Então, só elogios, Álvaro. Muito obrigado, gente, de coração. Chat bombando, né, Nádia? Né? Tá bombando. Verdade. Mas, Marcelo, vai com você aí. Então, todos os nossos convidados estão na audiência, fiquem à vontade para perguntar, para questionar. Aqui o debate é livre para que você possa colocar todas as suas dúvidas e nós aqui teremos o maior prazer em responder. Vamos lá para as provocações, Nádia. A primeira provocação que nós temos aí acerca do tema, qual é? Vamos lá. Uma das primeiras provocações. Quais as iniciativas que você julga importante para o ser humano estar no centro dos negócios? Nós queremos contextualizar isso, né? Qual a iniciativa? O que você acha importante? O que é primordial para o ser humano, para você trazer o ser humano para o centro do negócio? Quem vai responder a pergunta para a gente, Nádia? Vamos lá, Paulo. Nosso psicólogo, Paulo Fonseca, por favor, traz aí a sua contribuição, Paulo. Abre o microfone. Oi. Pronto. Tá ok?
Então, na minha percepção, essa pergunta, eu tenho lido, tenho visto, né, e tenho trabalhado esse ponto. O que eu tenho ouvido é o seguinte, que por conta dessa pandemia, muitos empresários pensam assim, pensam em colocar, focar em pessoas com objetivando resultados. Não é isso? É isso que a gente ouve. Isso. Foca em pessoas para obter resultados. E eu penso que para atender essa pergunta de verdade, para mim eu inverto esse paradigma. Eu não foco em pessoas para obter resultados. Eu posso focar em resultados, eu posso focar nos resultados, mas eu tenho como principal objetivo as pessoas. Eu preciso disso. E o que eu tenho visto, obviamente, não é isso. Você quer entender quando o RH ele é estratégico, é muito simples, é muito fácil. É só quando houver uma reunião estratégica, alguém do RH senta na mesa para debater. Quando você, que tem uma empresa, não coloca o RH no debate de uma estratégia, obviamente o RH não está na estratégia e, por consequência, o ser humano ele não está visto como o centro dos negócios. Né? Isso, para mim, seria o básico. Seria essa mudança de paradigma. E aí eu preciso focar toda a minha gestão nisso. O que eu tenho observado na minha prática como consultor, infelizmente, não é isso. E para mim, a pandemia, esse momento, deixou isso muito claro. Infelizmente, nós vimos aí grandes empresários, né, eu não vou citar aqui, obviamente, porque vocês conhecem pela mídia, onde a pessoa tinha a falácia do ser humano no centro, e de repente ele entendeu que o que estava no centro era o dinheiro, era o resultado, e não o ser humano. Né? E aí nós vimos isso, a pandemia, ela infelizmente, ou felizmente, dependendo da ótica, ela colocou isso muito claro, trouxe aí vamos dizer assim, caíram algumas máscaras frente a isso. Então, eu acho que foi Jack Welch que dizia que não são as estratégias que levam as empresas ao sucesso, são as pessoas. E, na verdade, quando a gente entende que colocar a pessoa no centro, na verdade, ela nunca saiu. Não deveria, né? Porque uma máquina, obviamente, ela não funciona sozinha. Mesmo a tecnologia, ela é vista, e daqui a pouco o Romulo vai falar um pouco sobre isso, ela é vista para atender o humano, entendeu? Então, ela não existe por si só. Ela vai facilitar, ela vai nos ajudar a se comunicar, mas ela sempre visa o humano. O humano é o foco dela. Então, na minha avaliação, tentando ser um pouco mais objetivo, o que tornaria o ser humano o centro dos negócios é só uma inversão de paradigma de negócio. Porque muitas vezes o que eu vejo é que a empresa ela foca em pessoas, né, trabalha pessoas para obter resultado. E na minha avaliação, eu preciso inverter isso. Eu preciso cuidar de resultados, mas com foco em pessoas. Essa é a minha opinião. Eu tenho Perfeito. Era muitos minutos ou não? Não, está tranquilo. Perfeito, Paula. Eu vou passar agora para a Doralice, para que ela também complemente um pouco da tua resposta. A gente não está te ouvindo, Doralice. Está sem áudio. Já. A valorização do colaborador dentro de uma organização, dentro de uma empresa, ela vem a partir da sua satisfação. Ela traz muito mais resultado, né? A empresa busca um resultado positivo. E se ela tem o foco dela, a satisfação do colaborador, dá as ferramentas para ele, valoriza ele como um ser humano, né? Porque é ele que vai gerir pessoas, é ele que vai tomar as decisões ali na frente, existem os processos, então tudo isso fica na mão do colaborador. Se a organização der o valor que ele precisa, motivá-lo, colocar ele com todas as ferramentas, ele traz resultado. E ele é importante, porque é ele que vai gerir, entendeu? Então, assim, o colaborador ele tem que se sentir bem. Muitas vezes as empresas,
elas buscam por tantas normas que acaba deixando um colaborador engessado, sem muita criação e sem muita satisfação com o seu ambiente. Então, a empresa ela tem que trabalhar o ambiente, colocar tudo que ele se sinta confortável, que ele tenha as ferramentas para ele desenvolver. Se ele tiver isso, ele traz resultado sim. Eu creio que, para mim, na minha concepção, como empreendedora, acredito que o colaborador é o ponto fundamental de um sucesso de uma empresa. Porque tanto ele vai começar o processo, ele como ser humano, ele vai participar do processo, e é o ser humano que vai consumir lá no final. Então, é muito importante, é o ponto, na minha opinião, ele é o ponto de um sucesso de uma empresa. Um trabalhador feliz, ele traz muito mais resultado para uma grande empresa. Essa é a minha opinião. Perfeito, Dora. A doutora Geni pode complementar? Eu concordo plenamente, né, com a Dora, que eu não conheço ainda. Eu acho que no ambiente de trabalho você tem que estar bem e as pessoas que estão com você estando na mesma sinergia, né? Para que a empresa, o local de trabalho, você tenha um lugar mais harmonioso, um lugar que te motive a trabalhar, né? Para você ter uma motivação. Então, isso tudo depende do líder, né? E dos colaboradores, para a sinergia desse ambiente de trabalho fluir. E se você não tiver esse ambiente organizado, seu colaborador, eles estejam insatisfeitos, as coisas não andam, né? Ok. Alô? Ok, doutora. Pode continuar. Finalizou? Chegou uma mensagem aqui, uma pergunta. Existe OKR para pessoas? Como elaborar metas correlatas ao bem-estar dos colaboradores? Posso falar um pouquinho sobre isso, né? Porque OKR, né, ou OKR, são os indicadores estratégicos que nós utilizamos, foram criados pelo Google. Normalmente, ainda não se tem aplicado, mas eu considero primordial. Nós não podemos deixar de levar em consideração as pessoas como parte estratégica do negócio. Mas como ainda é muito novo o conceito do OKR, perdão, há ainda a grande maioria das empresas, inclusive as grandes empresas de tecnologia como Google, Facebook, ainda estão aprimorando muito do uso desses indicadores. Mas, com certeza, durante esse ano agora, eles já devem estar aplicando muito desses indicadores dentro da área de gestão de pessoas. Perfeito, Rômulo. Eu quero dar uma contribuição acerca dessa pergunta e vi muito que o falou a partir da explanação do Álvaro, e eu venho dizendo para todas as pessoas que nesse momento pós-pandemia, o grande fator preponderante será a eficiência, né? Se você quer ter melhor resultado, tem que focar na eficiência. E a eficiência, sobretudo com as pessoas preparadas, treinadas, pessoas qualificadas e pessoas motivadas. E aí a gente pega todo esse histórico que o Álvaro nos colocou, né, é o bolo do aniversário, é aquele momento são as reuniões de valorização, a própria meritocracia é que valoriza o ser humano e que traz efetivamente ele para o centro do negócio. Gostei muito quando o Paulo falou de que muitas vezes é uma falácia, realmente é uma falácia. Muitas empresas não colocam o colaborador no centro por causa que ele visa primeiramente o lucro, mas você só obtém o lucro se você tiver pessoas, né? Então, quando você traz o ser humano para o centro do negócio e
qualifica, motiva, ferramentas para que ele possa te entregar o resultado, consequentemente, você vai aferir tudo. Então, eu acredito que, nesse momento, nada mais importante para que você traga efetivamente o colaborador do centro de negócio através da eficiência de pessoas, com a sua preparação e com a sua qualificação. Eu ministrava um curso numa empresa e uma das questões que foi me colocada foi acerca da... como que iríamos colocar uma pessoa para exercer uma função se ele não tinha qualificação para isso? E aí, nesse momento, eu falei, exatamente nesse momento que você precisa preparar, né, dar as ferramentas, levar essa pessoa para o conhecimento, para ele para a qualificação, para que ele possa retornar esse investimento de forma gradativa e complementando todos os pilares da organização através da sua boa prática no seu dia a dia. Álvaro, tem alguma coisa que você possa complementar com a gente nessa primeira provocação? Tenho, Marcelo. Tem um ponto que eu gostei muito da fala do Rômulo, na busca do OKR, que é sim avaliar a percepção do colaborador. Mas eu tenho dois aspectos aqui. Primeiro, será que esse líder, esse empresário, está disposto realmente a ouvir o que o colaborador tem a falar? E segundo, você tem ferramentas facílimas à sua disposição. É que às vezes a gente acha que tem que ter um super software, um super processo, e se você estiver bem disposto, uma caixa de registro, um questionário online que você não coloque seu nome nem tenha que identificar e você faz gratuitamente no Google, pode ser totalmente eficiente para o que você está em busca. Mas o principal é realmente estar aberto a isso, ouvir isso. Um outro aspecto que me chamou muita atenção, que eu acho que os colegas falaram também, todos concordam que o ser humano no centro do processo é necessário. O problema não é ter esse pensamento, é como lidar quando o ser humano foge do trilho. O processo pedagógico e andragógico, eles andam muito parecido, né? O que uma criança faz, da dificuldade de aprendizado, a dificuldade de acompanhar regras, a dificuldade de se manter limites, o adulto também faz. Se entrelaçam muito essa relação educacional, infantil, e eu estou falando de formação social, para a fase adulta. Eu queria deixar aqui o registro de uma sugestão de um livro incrível que mudou minha vida, chamado As 5 Feridas Emocionais, da Liza Bourbon, em que relata como a nossa formação da infância reverbera na fase adulta, quando a gente tem na infância abandono, rejeição, humilhação, quando você tem traição, como o nosso caráter se forma nisso. Por que isso é importante? Porque quando você começa a olhar o colaborador dentro dessa vertente, o processo de empatia torna-se mais cíclico. Por isso, quando a gente fala de entender o olhar do colaborador, não é simplesmente falar, tá, eu entendo, você chegou atrasado hoje por conta do seu filho. É entender a relevância que tem o perfil daquele colaborador. É olhar individualmente, como no processo pedagógico, um professor deve fazer para o seu aluno. Ninguém está falando que é fácil, é difícil pra caramba, mas esse é o grande desafio de ter humanização no centro do processo. Aproveitando o gancho da tecnologia, tem uma outra provocação voltada no mesmo sentido. Como o ser humano deve atuar no centro da transformação digital? Posso começar por essa provocação, Nádia? Sim, por favor. Vou fazer uso aqui de um slide para a gente... Vou ativar aqui, só passar aqui algumas coisas para a gente entrar nessa questão. Me permitam aqui compartilhar rapidamente minha tela. Existem 3 aspectos que eu considero extremamente importantes, onde a tecnologia pode auxiliar o ser humano. Ou 3 pilares, ou 3 pontos, como queiram chamar. São eles: conformidade, que é um termo que se trouxe do inglês com da palavra compliance, e é muito falada em grandes organizações, em grandes empresas, mas a gente ainda não olha isso muito nas médias e pequenas, mas é necessário começar a trabalharmos para que haja conformidade, e eu já observo as grandes redes, principalmente do varejo, onde eu tenho convivido nesses últimos 20 anos, já vejo grandes redes do varejo, principalmente no sul do país,
preocupadas com a conformidade do trabalho, em cumprir todas as regras trabalhistas, em cumprir os acordos legais com os sindicatos, em cumprir tudo aquilo que foi acertado com os seus colaboradores. Esse é um ponto. Para que o ser humano verdadeiramente possa estar dentro, no centro dessa transformação, é preciso que as organizações trabalhem em conformidade com tudo que foi acertado, com as leis vigentes do nosso país e com as regras que foram acertadas com o grupo de colaboradores. Segundo ponto, a partir do momento que você garante essa conformidade, você vai tenha certeza que você alcança a produtividade. Que essa é a grande preocupação de toda a empresa, e o Paulo falou, e eu acho assim extremamente adequado quando ele usa a expressão falácia, porque realmente a gente observa isso. Algumas empresas, alguns empresários vendem para fora uma imagem que dentro da organização não é aquilo. E que estão sempre preocupados com a produtividade. E eu entendo que a produtividade ela é fator decisivo para a manutenção de qualquer negócio. Eu preciso ter produtividade e a produtividade passa pelas pessoas, né? As pessoas contribuem significativamente para essa produtividade. Terceiro ponto, se eu consigo garantir conformidade, se eu consigo garantir a produtividade, a rentabilidade do meu negócio também está garantida. Então, veja como é importante o olhar às pessoas. Veja como é importante aquela história que o Álvaro falou do cartãozinho verde, da pizza, que muitas vezes não é nada. 30, 40 reais, dependendo do lugar onde você compra. Tem lugar que você compra uma pizza da família até de 20 reais. Eu costumo dizer, por exemplo, que em São Paulo, você come uma pizza saborosa a 10 reais e você também pode pagar numa pizza saborosa 200 reais. Mas você consegue agradar o teu colaborador, estimulá-lo através de ações muito simples. A gente não precisa ter a empresa ultra mega power top de tecnologia. São ações simples. Cumpra o que você combinou com as pessoas. Se você cumprir o que você combinou, as pessoas vão te ajudar a alcançar a produtividade e, por conta disso, chegar na rentabilidade, que é o sonho de qualquer empresário. Todo mundo monta seu negócio para que ele seja rentável, para que ele seja lucrativo. Mas tem que seguir pelo menos, tem que seguir essa sequência para que as coisas possam funcionar de maneira adequada. Devolvo para você, Nádia. Perfeito, Rômulo. Quem pode contribuir? Marcelo? Posso. Posso porque a gente vem debatendo muito com o Rômulo é nosso parceiro de negócio, a gente debate muito essa questão esse mundo digital, né? O que a gente pode fazer para as pessoas, para o ser humano contribuir e tá fazendo parte desse contexto? Eu vejo que, primeiro, muitas empresas buscam soluções mirabolantes, né? Então, um cara quer coisa mirabolante, ele fala assim, não, vou desenvolver um e-commerce. Como você vai desenvolver um e-commerce no meio de uma pandemia em 6 meses? Você não desenvolve um e-commerce em 6 meses. Isso é um projeto de longo prazo, né? Então, você tem muita solução, e a melhor solução que a gente viu, todos os dados estatísticos mostram isso, é através, por exemplo, do WhatsApp. Muitas empresas passaram a interar, se conectar com o seu cliente final através do WhatsApp. E, para isso, precisa de uma pessoa ali operacionalizando o WhatsApp? Precisa. Essa pessoa precisa ser treinada? Precisa. Essa pessoa precisa ser motivada? Precisa. Ela precisa ter argumentos, ela precisa ter um linguajar adequado? Tudo isso ela precisa ter. Mas desde que a organização faça a lição de casa, que é o ganha-ganha. Vamos ganhar o novo cliente, mas você também vai ganhar. Tem que ser um ganha-ganha, tem que ter o estímulo, tem que ter a valorização das pessoas para que haja essa conexão efetiva com o cliente final. E aí sim, quando a pessoa ela começa a vislumbrar a oportunidade, que ela é importante, que ela faz parte do propósito da empresa, com certeza ele vai realizar com muito mais afinco, vai realizar com muito mais produtividade e vai entregar tudo aquilo que você precisa. Mas eu vejo que o principal nisso tudo é nós agirmos com simplicidade. Eu acho que a tecnologia ela tem que ser simplista e não cheia de complicações, como a gente vê muitas empresas colocando, né? Você cria lá uma série de protocolos, uma série de restrições e acaba que você
ao invés de você facilitar, você gera uma série de ruídos e, consequentemente, você engessa o seu colaborador. E mais do que nunca, nós precisamos humanizar qualquer tipo de relação. E essa conexão digital, ela precisa ser humanizada. Hein, Marcelo? Lembra aquele caso do Diego Peralta, superintendente da BR Malls, que ele contou lá dos lojistas lá no Sul, que ele fez o teste Perfeito. no WhatsApp e que muitos responderam e que boa parte não respondiam? Conta assim, partilha aí com a turma. Me recordo, sim, Paulo, que nós tivemos um dos nossos eventos aí, num evento que nós também impulsionamos, que é o Varejo On, que é um evento de repercussão nacional, e nós tivemos o superintendente, o Diego Peralta, que é o superintendente num shopping center da rede BR Mall. E ele fez lá um teste, né, a partir do WhatsApp, quais seriam os empreendedores, os empresários, os lojistas que tinham facilidade ou habilidade de ter tratativa com o WhatsApp. E mais de 50% tinha dificuldade de responder, né, e de atuar com o WhatsApp. Ou seja, é uma ferramenta tão simples que falta ali, muitas vezes, um olhar, que falta um cuidado. E se a gente quer efetivamente que os nossos colaboradores façam isso, nós temos que ser o exemplo prático e vivo de cada ação. Eu vejo que o Paulo ou a Tânia, se sentir à vontade, pode contribuir também com essa questão do ser humano, né, na questão digital, essa transformação digital. Ativa o microfone, Tânia. A Tânia ainda não falou. Fala, Tânia. Oi. Todo mundo me ouvindo? Perfeitamente. Pode falar, minha amiga. Essa questão digital, na verdade, nem é um assunto, né, que eu domino, mas é a nossa realidade. Isso é uma realidade, a gente não tem mais ou aprende ou não aprende. Porque gente é gente em qualquer parte do mundo. Então, tem que ir, tem que seguir, né? Eu acho que a vibe agora é realmente acolher as pessoas, né, com um olhar diferenciado nessa volta, esse retorno ao trabalho, para que as pessoas se sintam realmente mais cuidada. Eu acredito dessa forma. Não só o cuidado com a higiene ou com os EPIs, que já são obrigatórios, mas uma conversa séria, mostrando o quanto ele é importante nessa retomada desse novo, né? E para a gente é tão importante que todos estejam realmente engajados. Acho que é isso. Legal, Tânia. Eu Obrigada. queria contribuir um pouquinho também. Quer? Então tá. Vou falar rapidamente. Eu penso que essa pandemia, e aí o Rômulo pode concordar ou não comigo, ele está mais nessa área, o nosso cara da informática aí, mas me parece que essa pandemia, ela antecipou, a minha avaliação, um futuro, vamos dizer assim. Porque muita gente, como apontou a pesquisa aí que o Marcelo trouxe para a gente, ainda era avessa à tecnologia, né? Então, me parece que a pandemia ela forçou isso. Então, eu mesmo posso dar o meu testemunho aqui, que eu não sou afeito a atendimento online, por exemplo. E eu não fiz atendimento online, eu sou psicólogo, eu tenho uma sala onde eu atendo alguns clientes, e uma cliente, ela insistiu bastante que eu atendesse ela. E aí tá bom, então vou atender no WhatsApp mesmo. Coloquei, e foi legal, foi bacana o atendimento, entendeu? Então, parece que a pandemia, ela meio que trouxe, vamos dizer assim, antecipou o futuro, nesse sentido de colocar o ser humano, olha, é desse jeito que tem que acontecer. E assim, eu posso dizer que né? E aí, muitas pessoas perceberam como é importante a tecnologia, como ela uniu as pessoas. Então, eu não vi a minha mãe há alguns meses, né? E com certeza o WhatsApp ele aliviava um pouco a saudade.
Então, eu entendo aquilo que eu falei lá no começo da minha fala, é exatamente isso. A tecnologia, ela visa o humano. Ela não visa, ela não é um fim nela mesma. Ela visa a facilitar. Ela visa resolver problemas dos humanos. Só que, obviamente, que tem aí um longo debate sobre até que ponto ela pode substituir as relações, né? Eu lembro que tinha um livro, acho que na década de 90, chamado High Tech, High Touch, que era justamente a dualidade entre a alta tecnologia e a falta do toque humano. Mas eu penso que essa pandemia ela antecipou um pouco desse futuro aí, é o que eu acho. Paulo, só para complementar, é isso mesmo. A pandemia ela acelerou aquilo que se tinha de tomada de ação para os próximos 3 anos, foi acelerado para se fazer nesse período. Flávio Rocha, CEO e herdeiro do grupo Riachuelo, ele falou que o que eles não fizeram em 5 anos, eles foram forçados a fazer em 5 semanas. Em um outro evento que nós participamos do Varejo On, um dos consultores da FGV falou isso também, a Natália Vinhas. Só existem 3 fatores que fazem com que a humanidade mude de comportamento: guerras, catástrofes e pandemias, né? E nós passamos por uma que obrigou efetivamente nossa sociedade a entrar no século XXI de vez. Porque até então, muitos dos empresários vinham num comportamento também de segurar e dizer, não, vamos continuar, vamos manter o modelo antigo, e a pandemia rompeu, forçou se romper com o padrão antigo e entrarmos num novo padrão, que é o que temos chamado de novo normal, que nada mais é do que aquilo que o Marcelo já vem falando nos eventos que ele participa. Nós patrocinamos a participação a realização, né, das viagens do Marcelo para Nova York, para a NRF, e o Marcelo já vem há 2 anos falando de tudo que nós estamos usando, aplicando, tendo que aplicar agora, já vem sido falado há 2 anos atrás, mas muitas vezes as pessoas não vão atentando para os sinais que vão sendo mostrados, e aí, nesse momento, elas são obrigadas. E aí é lógico, se você não tiver também com tudo organizado na sua empresa, não vai ser da noite para o dia que você vai levantar um e-commerce, não vai ser da noite para o dia que você vai se tornar digital. Isso é um passo progressivo. Nádia, devolvo a você. Ok. Nosso chat está com muitos comentários. Álvaro, vou pedir para que você repita o nome do livro. As pessoas estão perguntando aqui. Eu vou aproveitar e já escrever e deixar gravado aqui no chat. E aí, em seguida, eu falo alguns comentários que estão tendo. Beleza. Olha, o livro chama-se As 5 Feridas Emocionais. O mais legal é que para as pessoas que têm um pouco de preguiça de ler, tem o audiobook no YouTube. Olha que dica bacana. Joga no YouTube As 5 Feridas Emocionais, que um ser humano iluminado leu todo o livro, gravou e ele compartilha. E só um resumo do livro. Ela fala de 5 feridas que nós, até os 7 anos, desenvolvemos, passamos de alguma maneira, e todos nós temos de 1 a 2. É incrível o livro, inclusive ele fala sobre a forma corporal, como o nosso corpo reage a isso. É da Liza Bourboal, se escreve aí, Bourboal. Ele fala sobre a rejeição, injustiça, abandono, humilhação e traição. Eu amo esse livro, viu, Nádia? Perfeito, Álvaro. Os comentários que estão chegando aqui no chat, em seguida eu faço as perguntas, tá? Um dos comentários foi que o Álvaro devia fazer palestras como RH, para setores de RH. Que algumas empresas não se preocupam com a qualificação dos colaboradores e basta uma crise para que elas já cortem o pouco incentivo que já oferecem. A Marcela mandou aqui que ela trabalha numa das melhores empresas do Brasil, sendo uma assalariada, mas a felicidade é a chave para o sucesso.
uma outra pessoa que colocou que a maioria age como o Paulo falou, na teoria focam no colaborador, mas basta uma crise e percebem que o foco é sempre o resultado. E aí tem uma pergunta aqui da Sharon. Considerando as possibilidades do novo normal, sobretudo em relação à maior exigência do mercado que esse cenário trouxe em relação a tecnologias, etc., avaliam que as empresas devem investir cada vez mais em desenvolvimento e formação para seus colaboradores? Quem pode responder? Posso contribuir? Acho que eu vou falar. Tem 2 pontos que eu acho extremamente importantes para desenvolver colaborador. Orientação, e aí você pode chamar de treinamento, seja o que for, contanto que seja claro, contanto que seja de uma maneira muito pedagogicamente clara, e tem uma parte muito legal, orientações claras é aquela que você pode desenhar, né? Se você chega para alguém e fala assim, você vai dar uma bronca no funcionário, e você vê ele e fala assim, você não teve jogo de cintura. Você consegue desenhar jogo de cintura? Pega um papel aí, desenha jogo de cintura. Você não vai desenhar um cara rebolando de lado para o outro. Se não consegue desenhar, sinal que não está claro, porque ele traz um aspecto de julgamento aí. O que é jogo de cintura para você, não é para mim. Diferente de você falar assim, olha, não quero que você bata na mesa e que você, ao falar, utilize a palavra calhorda, incrivelmente agora. Isso é uma orientação clara. Então, a clareza na orientação é fundamental. E segundo, é feedback. Quando você tem orientação clara e feedback, você desenvolve muitos funcionários. Então, acho que é fundamental você ter, sim. E aí eu vou deixar uma cutucada aqui. Me incomoda e tem me incomodado, claro que não para cá, esse novo normal. Eu tenho receio do que isso possa mascarar uma ausência do que a gente vinha tendo. Gente, a coisa vai ser normal como teve, os tropeços que já tivemos em vários momentos da vida. Eu tenho receio de parecer uma fórmula para apagar o que se fazia de errado e tentar ressignificar para o momento agora. Pronto, já deixei a bomba, aí vocês continuam. Eu quero contribuir, sim, falar um pouquinho sobre essa questão da qualificação. Quero me reportar a pergunta e depois eu vou chegar no novo normal. Eu vejo que imprescindível esse momento, sempre foi importante e necessário você qualificar as pessoas e preparar o time para que ele possa atuar dentro da organização através do seu propósito, da sua missão, da visão e dos valores pré-estabelecidos para que você possa contribuir da melhor forma. Então, você precisa preparar o time. Agora, o que eu entendo de fundamental importância é que essas pessoas, cada vez mais, elas precisam ser desafiadas a dar o melhor de si, a entregar o melhor. E como que você faz isso? Você faz de 2 maneiras. Uma, preparando as pessoas para esse novo contexto. E 2, você faz isso motivando as pessoas. E todo esse cenário você consegue essa via de mão dupla através da qualificação, através da preparação. Não importa qual o tema que você vai usar, se você vai fazer um workshop, se você vai fazer uma palestra, não importa se você vai fazer um treinamento de 8 horas, 12 horas, e aí eu vou aproveitar um pouquinho da fala do Álvaro, desde que seja de maneira clara, desde que você consiga transmitir com efetividade aquilo que está dentro da cultura organizacional. Acho que o grande senão dessa questão do treinamento é a cultura organizacional que você precisa inserir no propósito de cada pessoa, mas que é fundamental você qualificar e preparar as pessoas, não abro mão dessa prerrogativa. E quanto a essa provocação do Álvaro, eu vejo que mais do que um jogo de palavras, esse novo normal, Álvaro, de certa forma eu concordo com você, que é muita coisa que estava debaixo do tapete e a gente foi deixando de lado, né? Então, a gente não pode se apoiar simplesmente num jogo de palavras para a gente tirar isso para fora, mas que a gente precisa se aprofundar nessas questões e tocar o barco para frente. Acho que o Paulo também quer falar uma coisa lá, Paulo? Levantou a mão ou foi impressão? Não, tá ok. Eu acho que outros podem falar. Eu já falei um pouquinho, né? Tá tranquilo. A Dora pode contribuir?
Ainda sobre a transformação digital, que eu queria falar um pouco, né? Assim, que a transformação digital ela vem para buscar resultados, né? Mas assim, é muito importante a organização, a empresa, ela observar que ela tem que ter um planejamento estratégico e organizacional para implantar. Não somente colocar como objetivo essa transformação digital no setor de marketing, né? Mas um desafio que venha agregar para todos, beneficiar todos, né? É muito importante a empresa ela ter essa visualização dessa transformação digital. Eu vou fazer um site, eu vou jogar meu marketing, vou colocar uma figura lá do colaborador que ele gosta de trabalhar e vender a imagem, né? Mas é muito importante que essa transformação digital ela venha atender não somente o setor de marketing, né? Vender a empresa, mas sim trazer para a equipe toda o benefício e o resultado para a equipe toda, né? Isso é muito importante, ter esse planejamento estratégico, né? E uma estrutura organizacional. Legal, Dora. Ainda temos mais perguntas. Como que vocês querem? Vou para a última provocação ou continuo com as perguntas aqui do chat? Manda pergunta aí, manda pergunta que a gente está com o time afiado aqui. Manda pergunta. Chegou uma aqui do M. Guerra. E aquele comerciante pequeno que vive do artesanato dele, da barraquinha que só vende na feirinha, como ele fica no novo normal? Posso começar falando. Ele vai continuar vendendo, né? Ele vai continuar vendendo agora. Ele precisa atender melhor no WhatsApp, não precisa criar um e-commerce. Se ele já construir, se ele, em vez de usar o WhatsApp, passar a usar o WhatsApp Business, ele já pode montar o catálogo de produtos deles dentro do WhatsApp, sem custo nenhum. Organiza essas fotos, bota lá o catálogo de produtos com preço e envia para as pessoas. As pessoas vão olhar, vão ver. Ele pode estar postando todo dia essas imagens no status do WhatsApp dele. Ele pode estar enviando para a lista de contatos dele. Ele pode estar postando no Instagram, como eu tenho visto muito comerciante pequeno. Tem algumas redes de loja, de varejo, que eu fico impressionado com o desempenho delas no Instagram. Não são redes conhecidas, não tem a estrutura das redes de varejo que nós atendemos, mas eu admiro e sigo, inclusive, eles, porque eu vejo uma pegada tão legal que eles fazem no Instagram que eu me tornei fã. Porque empresas simples, com produtos populares e que tem uma pegada muito legal, está todo tempo divulgando. E aproveitem, isso é de graça. Até então, o Facebook não tem ainda planos de monetizar essas postagens no Instagram e no WhatsApp. Então, aproveitem para serem cada vez mais conhecidos, porque com esses meios, o seu alcance se torna nacional, se torna mundial. Você vai se mostrar para o mundo inteiro. Um grande exemplo, que eu posso citar, é o próprio painel de negócios que nós fazemos aqui do IBBB. É um painel pensado para as pessoas daqui do Amazonas, mas nós temos inscrição do Brasil inteiro e temos, inclusive, inscrições que vêm de fora do Brasil para participarem conosco, para ouvirem o que a gente está debatendo aqui. Então, ser pequeno ou ser grande, nesse momento, não faz diferença. Não faz diferença nenhuma o quanto você tem disponível de orçamento para investir em tecnologia, porque os investimentos são baixos, são simples de serem feitos. Você só precisa agir. Eu acho que esse é o ponto mais importante. É agir, é não ficar com medo, não. É começar a experimentar esse novo. Porque o novo é muito legal essa experiência. Ótimo, Rômulo. Alguém mais? Bom, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da tecnologia, antes de a gente encerrar esse assunto.
o que eu vi, né, naqueles dias fortes de pandemia, é a redução da hierarquia. Acabou a hierarquia, ou seja, as pessoas estavam no mesmo barco, né? Então, a comunicação, com certeza, aumentou. Isso é um ganho para os empresários, para as empresas, porque é o maior calo, a gente sempre soube disso. Marcelo sabe disso, que é o maior calo das empresas é a comunicação. E aí, pegando o gancho aí que o Rômulo falou e o que o Paulo falou, foi um desafio, né, muito grande para muitas pessoas usarem essa tecnologia muito mais do que necessário e acabou a questão da hierarquia. Eu achei isso muito legal nesse ponto, porque, como eu falei antes, a gente está falando de gente, e gente é gente em qualquer lugar. Então, o nosso cérebro ele foi desafiado, né? Muitas pessoas aprenderam com isso, nós aprendemos com isso e vamos aprender muito mais. Acredito que seja isso. A minha contribuição para essa questão da tecnologia ligada à comunicação. Eu queria contribuir também um pouco aí com a pergunta sobre o pequeno empreendedor, dono de uma quintandinha. Não entendi muito bem, mas é uma pessoa que está, eu penso que fora aí desse ambiente mais digital, não é isso a pergunta, né? É isso, Nádia, a pergunta? Nádia. É isso, correto. Então, eu só vou também contribuir um pouquinho, mas eu vou só fazer uma reflexão. Eu sei que o fórum não é esse, a proposta não é essa do webinário, né? Mas eu não tenho como me furtar de falar isso. É que a pandemia também trouxe, na minha avaliação, eu não sei se maior, se ela aumentou ou se ela realmente colocou mais visível o fosso social, a diferença entre as camadas, né? Então, está muito claro que houve os grandes tiveram grandes perdas, né? Os grandes empresários, os grandes e-commerce e tudo, mas o pequeno, ele praticamente ele ficou dizimado. Há relatos aí até de negócios de porte médio que, enfim, vieram aí a fechar. Então, nós temos há uma crise, isso é inegável, e tanto acho que no interior também. Então, é só para a gente. Eu penso que o Álvaro falou no começo sobre colocou aí como um debate do novo normal. Eu penso que esse novo normal ele não é uma falácia, não é apenas um jogo de palavras. Ele não só querendo de respeito apenas ao mundo do trabalho, de respeito a toda a nossa vida, né? Então, eu entendo que por exemplo, lá no caso do MEC, dos alunos, da aula digital, do Enem, até que foi adiado, se não me engano. Então, o governo falava assim, olha, todo mundo tem internet, quem estudar em casa, a gente sabe que, infelizmente, o nosso país ele tem uma desigualdade absurda. E eu passava, indo para o meu trabalho, todo santo dia, uma fila imensa na Caixa Econômica Federal. Cedo, muito cedo. 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, tinha uma fila imensa, pessoal dormindo Então, essa parte mais cruel, vamos dizer assim, da pandemia, também ela deve ser observada porque isso impacta também nos negócios. Entendeu? Isso tem uma importância, uma relevância para a gente também. Então, a gente não pode fechar o olho para isso, né? Então, isso aumentou o fosso social, na minha avaliação. E como é que a gente vai entender isso? Como é que a gente vai dar conta disso? E aí é só um outro debate, acho que é um outro fórum, é que a questão do liberalismo econômico, né, o Estado mínimo. A gente percebe que, infelizmente, isso também se tornou uma falácia, porque, cara, se o governo não estiver atuando em cima disso, o governo federal, eu diria, infelizmente, a pandemia também mostrou esse lado mais cruel, vamos dizer assim. Eu penso que é um outro debate, mas eu não quero me furtar em falar, em trazer isso para a gente. Só pensar um pouquinho.
Perfeito, Paulo. Eu vou colocar a terceira pergunta. Acredito que a Dora possa começar respondendo. Como você vê a gestão de pessoas neste novo contexto? Dora, você está sem áudio. Tá, deixa eu ver. Então, nesse novo contexto de gestão de pessoas, a própria organização, as empresas, elas passaram a observar o capital intelectual de cada colaborador, a valorizar, né? E eu acho que hoje é muito importante, buscando ali o que o Marcelo falou sobre a cultura organizacional, a empresa vir valorizar, como o próprio Álvaro falou aí, não precisa eu comprar um maquinário, um notebook da última geração, mas você valorizar o seu colaborador, dar os parabéns no dia do aniversário dele, dia do trabalhador, mandar uma mensagem, fazer um café da manhã, né? Contar a história do presidente da empresa, fazer um café da manhã com seu supervisor, né? Então, isso aí hoje te traz o colaborador. Você tem o colaborador na mão. Se você valoriza ele e faz ele se sentir participativo nos processos, nas tomadas de decisões, mesmo às vezes, muitas das vezes, o colaborador está chegando, mas ele vem com ideias novas, ele é novo, mas está com ideias novas, está saindo da faculdade, ele está com a mente ali, com estudos que às vezes o próprio gestor ainda não está. Entendeu? Então, é aquela liberdade, é aquela oportunidade de você conhecer o colaborador e trazer ele para participar. O ser humano, ele tem isso, essa sede no trabalho, de querer participar, de dar opinião, ele se sente valorizado, a autoestima dele vai lá em cima, entendeu? Então, assim, as empresas, eu vejo, assim, tenho conhecimento de empresas no distrito que elas fazem alguns programas, né, que dizem assim, olha, o colaborador que desenvolver um projeto melhor do meio ambiente para esse ramo ganhe uma premiação. Isso é incentivo. Aí ele vai lá, desenvolve uma caixa que onde vai guardar isso, fazer o desgaste mais lá na frente, entendeu? De uma forma correta, ambiental. O que acontece? Ele se sente valorizado quando ele ganha aquela premiação, né? Quando tem os programas de premiação do mês, melhor colaborador do mês, o que tem aqueles... Não tem muito absenteísmo. Então, são programas que os recursos humanos, as empresas, elas podem implantar sem muito custo e que vai ter um colaborador. E isso, um gestor, ele tem que ter essa capacidade de trazer isso, essa motivação, mostrar qual é a cultura organizacional, trazer o colaborador para dentro da cultura organizacional da empresa para ele contribuir de uma forma melhor, dessa maneira, valorizando, motivando. Então, hoje, nesse contexto todo, de mesmo eu estou trabalhando em home office, várias pessoas estão trabalhando de home office, entendeu? Mas que é muito importante a empresa valorizar o resultado final, mesmo ele estando trabalhando em home office. Ele está trazendo resultado para a empresa. Entendeu? Então, assim, e o colaborador que observar isso, ele vai buscar no mercado, mesmo que a empresa vai dizer assim, pode até falar, olha, hoje no momento eu não posso investir em você, mas de repente um gestor pode falar para ele, olha, tem tantos cursos bons, gratuitos na internet, tantas dicas no YouTube que você pode se aprimorar e você só vai acrescentar aqui dentro, oportunidade de crescimento. Então, hoje é um contexto, para mim, maior, assim, nesse novo contexto aí de tudo, mesmo tendo a tecnologia, a transformação digital, você valorizar e buscar o colaborador para
dentro da organização, dentro daquele perfil da organização, da cultura organizacional, do que a empresa quer, mas também mostrar para ele lá as oportunidades que ele tem de crescimento, de conhecimento. A internet está aí, né? Então, a minha empresa hoje não posso oferecer um curso para um colaborador, mas eu posso olhar lá no YouTube, eu posso olhar nos cursos gratuitos que o governo dá, o Senac dá, tantos institutos dão, e aí você se inscreve, dá dica para o seu colaborador, ele vai crescer, ele vai contribuir para você. Então, hoje a empresa, o investimento no ser humano é um ponto, para mim, primordial. É isso. Ótimo, Dora. Tânia, você pode contribuir? Vamos lá. Eu acredito que hoje o maior desafio é assegurar as competências emocionais, né? Manter esse equilíbrio das pessoas no meio desse caos. Nós sabemos que muitas profissões, muitas situações, daqui a alguns anos, já tem situações que já são substituídas por robôs. Né? Mas as nossas competências emocionais, elas nunca serão substituídas. E elas precisam ser trabalhadas pelas empresas. As empresas grandes já fazem isso, já têm os seus programas. As médias já estão se preparando para isso. E as pequenas precisam ter essa visão que isso é o futuro. É preparar as pessoas. Eu vejo que nesse momento de retomada de vários segmentos, de várias empresas, é um momento realmente de cuidar muito desse capital intelectual, né? Porque ele precisa não ser só acolhido, como eu falei antes, relacionado aos EPIs ou às placas de identificação, de cuidado, de distanciamento. Mas, como um todo, porque ele vai receber o nosso cliente, né? Então, essa equipe de profissionais, elas precisam ser muito bem recepcionada, acolhida, para que esse acolhimento se estenda ao cliente da melhor maneira possível. A Doralice pontuou muito bem, né, nessas questões da valorização. Muitas vezes os empresários, eles não têm uma pessoa de gestão de RH e que possa mostrar isso para ele. Porque uma coisa é você ver como um investimento, tudo que é feito para que o profissional melhore, né? Nas suas competências, seja emocionais, seja operacionais, é investimento. E quando o empresário entende que não é investimento e que é custo, né, aí a coisa trava. Investimento é muito diferente, né? Investimento em pessoas é aquele quadro lá que o Rômulo mostrou. É rentabilidade, é sucesso, é retorno garantido. É isso aí. É o que eu tenho para complementar. Obrigada, Legal. Tânia. Legal, Tânia. Eu quero aproveitar para também contribuir nesse sentido, porque eu vejo que nós podemos fazer uma análise acerca da humanização das relações do trabalho. Acho que cada vez mais, sobretudo nesse período pós-pandemia, as pessoas precisam da humanização, da acolhida e do ambiente fraterno. Isso a gente vem exercitando aqui no IBVV através do que nós chamamos de DHO, Desenvolvimento Humano Organizacional. Em várias empresas nós implementamos, mesmo durante a pandemia, fomos convidados a implementar um programa de desenvolvimento humano organizacional
para que a gente possa cruzar competências, para que a gente possa desenvolver pessoas e dar resultados. Vejo também que isso daí passa por uma metodologia de nós trabalharmos em duas frentes. A primeira, treinar as pessoas, e a segunda, estabelecer um tempo para que ela possa absorver aquilo que ela foi treinada. E a partir daí ela vai disponibilizar o seu conteúdo, a sua formação, a sua qualificação para a organização acerca da sua cultura, acerca dos seus valores, acerca da sua missão, acerca da sua visão. E para isso você tem que ter uma cultura forte, onde o ser humano efetivamente esteja no centro dos negócios e não só uma falácia ou não só um jogo de palavras. Não só que ele esteja ali na missão, visão e valores, nos quadrinhos bonitinhos que muitas empresas colocam, mas que seja algo vivenciado, como boas práticas que a Madora colocou, como boas práticas que o Álvaro colocou. São coisas que você interliga as pessoas. Muitas vezes, eu costumo dizer, falo muito isso no Instituto, existem pessoas que você dá uma moeda de ouro, ele transforma aquilo em um pote de ouro. E tem pessoas que você dá um pote de ouro, ele não consegue enxergar sequer uma moeda. Então, cada pessoa tem um valor diferente. E quando a gente consegue perceber isso, não falo o valor monetário, mas o valor humano. Né? Algumas pessoas elas precisam do abraço, outras pessoas precisam do toque, outras pessoas precisam do elogio, do abraço forte, outras pessoas precisam receber uma mensagem pela manhã no seu WhatsApp. Quando a gente consegue fazer isso, com certeza, você está trazendo o ser humano para o centro do negócio e a sua organização vai ter os melhores resultados. Qual o próximo? Eu acho que é importante aí a gente ouvir outras contribuições. Álvaro, acho que é bastante importante tu dar a tua visão acerca desse tema. A gente está caminhando para o final e os nossos ouvintes que estão aí, nós Quantos temos... minutos a gente tem, Marcelo? Nós temos mais 6 minutinhos para finalizar, né? Muito embora a audiência seja muito bacana, mas se tiver pergunta, a gente vai responder todas as perguntas. Estou vendo aqui muita gente conhecida, estou vendo aqui o Vladimir da TV Lar, estou vendo aqui o Marco Guerra da Petrobras, estou vendo aqui o seu Francisco da Reimo Pizzaria. Então tem muito bacana aí que se tiver pergunta a gente estende um pouco mais, mas acho que é importante o Álvaro trazer essa sua contribuição aqui para a gente. Maravilha. Primeiro eu queria mandar um super beijo para o Guerra, que mandou a pergunta, amigo querido da FGV, para a Ana Maria Watanabe, que está aqui com a gente também, e agradecer muito pela oportunidade mais uma vez, viu, Marcelo? Eu queria fechar, a gente falou muito de tecnologia, falou muito de empresa pequena, empresa grande, eu queria terminar falando sobre crenças, e principalmente as crenças limitantes. O quanto a gente cresce muitas vezes com falas de infância, e eu volto a falar do processo pedagógico, porque ele se mistura com o pedagógico, com várias frases que a gente leva para o resto da vida, uma delas eu falo, vocês complementam, né? Lidar com o ser humano e provavelmente você respondeu aí, difícil, porque a maioria das frases que a gente ouve desde a infância, lidar com o ser humano é muito difícil, é mais fácil lidar com bicho, com papel, do que com o ser humano. E o quanto a gente reverbera isso para o mundo laboral, né? Para o nosso mundo profissional. E essa crença de que eu não tenho acesso, eu não tenho como lidar com a internet não é para mim, a tecnologia não é para mim, pode sim ser uma crença limitante que você já repetiu diversas vezes e hoje você torna isso como verdade. Eu tenho uma historinha para terminar, eu sei que o tempo está curto, de uma criança que chega no circo e vê um elefante gigante preso numa estaca no chão. E ele pergunta para um sábio que está ali por que aquele elefante não vaza dali, sai dali correndo, uma vez que aquele elefante é gigante e a estaca é pequena. E aí o sábio fala que desde pequeno aquele elefante foi amarrado com uma corda na estaca e ele cresceu com aquela corda acreditando que ele não poderia ir além daquele movimento de estaca e corda. Então, meu desejo, acho que essa live traz isso, é que a gente possa tirar essas amarras e, mais do que isso, a gente possa fazer os nossos funcionários tirarem as amarras deles, porque aí sim ele vai sentir que ele está tendo investimento na evolução dele como ser humano. É isso. Posso falar? Ainda posso, Marcelo? Lógico, fale, fique à vontade. Eu queria deixar assim um conselho, não sei se é conselho, acho que sim, que a gente pudesse despertar a criança que a gente
tem, né? Que cada um tem dentro de si. A criança, ela pergunta, ela é curiosa, para que serve isso? Como é que faz isso? Né? O que isso faz? Então, eu acho que hoje eu vou deixar essa minha sugestão, que as pessoas despertem essa criança dentro de si. A gente não tem que dizer, eu tenho 50 anos, eu não vou mais aprender mais não. Aprender esse negócio aí, isso é para o jovem. Não, a gente tem capacidade para ir muito mais longe, né? Então, a gente tem que deixar essas amarras de lado e saber que o nosso cérebro ele precisa de desafios que é para a gente poder ir para frente. Então, acorda a criança, balança aí, tira a desgrede de você e põe ela para funcionar. É isso. Obrigada, Tânia. Temos 3 perguntas aqui e as pessoas estão falando aqui que elas estão... Tem gente de Curitiba aqui fazendo os comentários, São Paulo, Rio. Temos uma pergunta aqui voltada para o Álvaro. Como será o novo normal para o ensino fundamental e médio? O processo educacional vai ser sempre um ponto de interrogação. Isso a gente tem historicamente dentro, desde o momento pós-monárquico, em que você enxerga o papel da mulher saindo do processo educacional e a escola exercendo esse papel muito maior. E aí, em especial, você observa a partir dos anos 80 o protagonismo das escolas particulares em frente às escolas públicas. E aí, esse professor acaba sendo treinado para lidar com uma geração que há muitos anos atrás mudava a cada 10, 15 anos e hoje já se fala de uma nova geração a cada 5 anos. Ou seja, há um ponto de interrogação no processo educacional. O que se sabe é que os professores tiveram que virar youtubers da noite para o dia e essa fragilidade do profissional da educação ficou muito mais notório, que às vezes você tem um professor excelente de matemática, mas que eventualmente rola um S a menos numa palavra, tem uma fala um pouco mais rígida, e esse pai que está do outro lado da telinha acabou observando as vulnerabilidades desse profissional de educação. Infelizmente, no processo educacional de cobrança e de repasse de responsabilidades, os alunos e as crianças e jovens acabam sendo colocados contra a escola muitas vezes. E o que deveria ser um conflito entre adultos acaba envolvendo essa criança. Aonde que deve chegar esse aluno do fundamental? Ele vai retornar agora com muito mais anseios, dúvidas, questionamentos. Eu nem me preocupo com os 4 meses que ficou longe em termos de conteúdo, porque o processo educacional é evolutivo, você não aprendeu a ler e a escrever em 2, 3 meses, você foi evoluindo nesse sentido. Então, esse conteúdo que ficou em 3, 4 meses, fica tranquilo que seu filho vai pegar. Segundo passo, deixa a culpa de lado. Não dá para utilizar o que foi esses 4 meses da pandemia para justificar todo um possível fracasso que se tem ao longo da vida. Porque senão você vai ter esses 40 anos e vai falar, eu não evoluí porque também teve aqueles 4 meses lá da pandemia e não consegui. E, para terminar, é necessário que nós tenhamos muito mais segurança para passar esse conforto. Quem pode estar inseguro agora são as crianças. Eu sei que é doloroso, mas nós adultos precisamos passar amor, limite e segurança para essas crianças e jovens. E só complementando, aproveitando, Álvaro, complementando essa tua participação, o Paulo trouxe um questionamento que eu acho extremamente importante, porque realmente nós temos disparidades de realidades sociais no Brasil. O Brasil é um continente, né? O Brasil é um verdadeiro continente e nós temos diferenças muito grandes quando nós falamos dessa questão de ensino. Eu falo isso por trabalhar, fazer uma ação em comunidades carentes, assim como o Paulo, que trabalha com uma ONG, que eu acho fantástico o trabalho que é feito ali no bairro da Redenção, que é a Transformação, que é uma ONG exatamente que trabalha com crianças. Eu tenho percebido a dificuldade que as famílias carentes estão tendo de ter essa aula virtual que o governo do Estado está oferecendo. E deve estar acontecendo a mesma realidade nessa camada social em volta do Brasil inteiro.
As famílias que estão no interior, onde a internet é muito mais difícil ainda, como municípios como Borba, como Maués, Parintins, que eu visito constantemente a negócios, e eu percebo que há uma dificuldade, há uma limitação de conexão. Então, tudo isso são fatores que dificultam o acesso à informação, ao aprendizado. Mas eu acho extremamente pertinente o que o Álvaro realmente está falando. Não pode servir de desculpa para as nossas vidas. Foram 4 meses, foram 6 meses, foi 1 ano. Tudo bem, vamos daqui para frente. Nós temos que buscar soluções. E é lógico, como sociedade, nós temos que pensar em como podemos incluir mais pessoas dentro desse novo padrão de comportamento social e dentro desse novo padrão de compartilhamento de conhecimento. É um desafio para nós como sociedade. Nádia. Temos temos 2 perguntas mais para finalizar. Hoje, o que se percebe é que as grandes corporações resolveram estender o seu home office, né, dos seus colaboradores, e fizeram conta que economizam com energia, aluguel, internet e afins. Como que os pequenos comércios, as pequenas empresas que sobrevivem dessas grandes corporações vão precisar se reinventar a partir de agora? Vou falar um pouquinho, Nádia. Parece que eu estou falando muito hoje sobre isso, mas eu tenho uma empresa que são 10 colaboradores. O Marcelo conhece bem, o Paulo conhece bem, porque o Paulo nos ajudou muito no processo de recrutamento e de treinamento. Nós vimos num processo já de transformação de 2 anos. Com a pandemia, nós precisamos colocar todo mundo em home office. E eu já tinha a estrutura montada por conta de algumas crianças que nós adotamos ano passado, e a minha esposa precisou começar a trabalhar de casa. E aí o que aconteceu? Nós colocamos todos os nossos colaboradores e eu recentemente, agora final de maio, fiz uma pesquisa com eles, se eles gostariam de retornar ao escritório quando o governo liberasse a atividade econômica. Todos eles foram unânimes. Eles não querem voltar a trabalhar no nosso escritório. Não querem. Por quê? Não querem mais pegar o congestionamento da Djalma Batista, 3 horas em média indo e vindo, que é um tempo que eles perdiam. A qualidade da alimentação deles mudou, porque agora eles têm uma alimentação de muito mais qualidade dentro de casa, e eles têm sido taxativos. Eu prefiro trabalhar de casa. Não quero voltar para o escritório, ou seja, e eu já tenho assinado para eles, olha, enquanto vocês estiverem felizes assim, por mim tudo bem. Nossa produtividade aumentou em 200%. É incrível o que aconteceu com a nossa empresa. Tá certo, é tecnologia, nós podemos atender remoto, podemos desenvolver, criar as coisas, mas o time reagiu de uma maneira que para mim foi surpreendente, totalmente surpreendente. E, da mesma maneira, eu imagino que o pequeno comércio, mesmo que haja dificuldades, limitação, ou que possa voltar a ter um outro lockdown, como a gente tem visto em alguns outros municípios em volta do Brasil, nós temos que já estar preparados para uma nova relação com o cliente, uma nova relação com o consumidor, e buscar de forma ágil e simples a maneira de atender a necessidade, porque o consumidor continua tendo necessidades, e ele vai continuar tendo necessidade. A mãe de crianças vai continuar a precisar comprando sandália, camisa, roupa, short, cueca, calcinha, porque a criança cresce. A pessoa mesmo dentro de casa, eu vi agora, dentro de um cliente nosso, uma rede de loja de produtos fitness, eles nunca venderam tanto como agora na pandemia. As pessoas estão fazendo ginástica em casa. Evidente que alguns segmentos, principalmente na área de serviços, foram brutalmente afetados. Mas, se você buscar com criatividade, até as academias, os professores estão dando live para os seus alunos. Então, a gente sair um pouco da caixinha, que nós vamos conseguir encontrar soluções bem interessantes e de um custo muito baixo para continuar atendendo a necessidade do consumidor. Eu devolvo para você, Mimi. Eu quero contribuir também com essa pergunta, Romulo, e com a nossa audiência.
E quero dizer o seguinte, nós somos empurrados, de certa forma, para o mundo digital. Nós, por exemplo, aqui no IBVV, tínhamos projetos que pensávamos em implementar a partir do ano que vem. E nos últimos, praticamente, 3 meses, nós mudamos a chave e hoje nós somos uma empresa totalmente online. Já ministramos os nossos treinamentos online, as nossas mentorias online. Então, a gente foi obrigado a mudar a chave. Grandes corporações, realmente, ela tem recurso para que ela possa estabelecer tecnologia, subsidiar seus colaboradores. Mas eu vejo que esse processo de home office ele é muito peculiar e particular. Da mesma forma que tem muita empresa que deu certo essa modalidade, tem muitas empresas que não aguentam mais essa modalidade e os seus colaboradores estão ansiosos e sedentos a voltar para o ambiente de trabalho. Então, acho que isso é muito relativo a cada cultura, a cada negócio, a cada empresa, a cada organização, a cada modelo de negócio, que nós temos que olhar isso com muita cuidado e, sobretudo, ver se a nossa relação com o nosso cliente final, se nós vamos causar algum ruído ou não. Vejo também que esse momento é o momento de pensarmos em algumas situações, como, por exemplo, à medida que muda o comportamento, e nós temos uma mudança de comportamento significativa, eu acho que é isso que traz esse novo normal, que é uma mudança de comportamento. E quando muda o comportamento, consequentemente, surgem novas necessidades e oportunidades. Então, muitas empresas que não estavam no mundo digital começaram a integrar o mundo digital. Vejo empresas aí que passaram a ter um faturamento extremamente significativo. Nós temos uma rede de restaurantes que nós atendemos, fazem 10 anos que nós atendemos essa empresa. E antes de ontem, nós fomos fazer um trabalho motivacional para esse novo contexto, na reabertura das portas desse restaurante. E o proprietário estava extremamente muito motivado com o faturamento que ele aferiu através do delivery, através da sua comunicação digital com os clientes. E que em outra época, ele pensava até em não voltar para o atendimento presencial. Mas ele ponderou que é uma interlocução entre o digital e o presencial. Então, ele precisa fazer presença de marca. Então, vejo que essas corporações, muito embora tenham essas soluções, muitos estão se adequando. O caso do Romo, acho que é um exemplo bastante interessante, porém, a gente não pode generalizar. Porque nós temos vários clientes também que estão na contramão desse conceito de home office. Por quê? Porque cada qual tem uma realidade, cada qual tem uma cultura, e é essa cultura, para que você tenha o melhor resultado, que precisa ser verificada e aferida para que você tenha o melhor resultado. Marcelo, e se você permite, uma pesquisa bem recente apresentada no R7 demonstra uma queda de produtividade com home office e um excesso de trabalho para quem está em casa. E uma segunda pesquisa, eu acho relevante trazer, é que aí apresentada na Globo News, o que leva a melhor evolução do colaborador na empresa é, em primeiro lugar, qualidade no ambiente de trabalho, o que home office, infelizmente, não permite. Segundo, sentir que a empresa investe nesse colaborador. A gente não está falando só de pagar a faculdade, a gente está falando de, quem sabe, quebrar as amarras que nós falamos ainda há pouco. Terceiro, sentir que tem possibilidade de crescimento na empresa. E somente, em quarto lugar, a grana, o dinheiro. Então, acho que são dois dados relevantes para a tomada de decisão. Ótimo. Só para finalizar, uma última pergunta com relação o brasileiro tem uma cultura de ser uma pessoa acomodada, né? De não participar, de buscar conhecimento e ter indiferença com relação a isso. Como que vocês enxergam o futuro neste novo normal? Existe alguma percepção de mudança? Já que ninguém foi, eu vou. Se não houver uma mudança, muito provavelmente essa pessoa ela vai estar fora do mundo do trabalho. O mundo do trabalho ele mudou, né? Ele traz uma nova perspectiva de conscientização, porque hoje nós temos uma demanda muito grande de mão de obra. Nós já tivemos aí, infelizmente, por conta da pandemia, nós tivemos aí um grande número de desempregados e vamos continuar tendo, né? Só parte dele que foi colocado à disposição do mercado de trabalho. Aí nós ainda teremos um segundo momento de desemprego. O que eu quero dizer com isso? Que à medida que você tem uma demanda de mão de obra, os empresários, empresas, empreendedores, ele vai poder
pensar no mercado o melhor profissional. Ele vai poder buscar aquele que tem melhor qualificação, aquele que está mais preparado. Ou seja, parte muito essa questão do conhecimento, deve partir da pessoa. E se ele não se mover, né, o mercado irá movê-lo definitivamente. Eu acredito que nós já caminhamos aí, são 10:10, isso em Manaus, Álvaro. Em Portugal... Me senti agora bem na Globo News. Marcelo, o Em Pauta, o nome dele é Marcelo, tá... em Portugal é 1h51 da manhã, meu amigo. Perfeito. Gente, acho que nós já pudemos aqui debater, trouxemos à tona aí esse riquíssimo debate com um nível muito bom de participação. E agora nós vamos para as nossas considerações finais, a começar pela nossa querida Doralice Prado, que é a gestora da Real Transporte, que ela possa fazer as suas considerações em 1 minuto, por favor. Agora você está sem áudio. Oi, desculpa. Queria somente agradecer pela oportunidade de participar, transmitir um pouco do meu conhecimento e adquirir conhecimento, escutar as opiniões dos parceiros aí no painel, né? E levar para o nosso dia a dia. Acredito que cada um contribuiu com o seu conhecimento. Eu, como empreendedora, nesse momento eu digo que eu sou empreendedora, mas eu atuo muito como gestora, gosto muito da área de recursos humanos. Quando eu falo da valorização do profissional, é assim que eu trato nossos colaboradores, a valorização. Eles são linha de frente, então eu tenho que valorizar, eles vão trazer retorno. Então, eu só tenho a agradecer. Tudo que eu escutei aqui, que eu participei, foi muito grande. Eu só tenho a agradecer e obrigada a todos. Obrigado, Dora. Agora vamos dar as considerações finais da nossa querida Tânia Machado, da Delta Contábil. Oi. Bom, assim, agradecer a primeira vez que eu estou aqui, na frente de feras, de profissionais altamente qualificados e amigos tão queridos, como o Paulo, como o Marcelo, como o Rômulo, e agora conhecendo o Álvaro. Setembro eu vou conhecer ele pessoalmente, viu? Tô aí, setembro a gente toma aquele vinho. E assim, o que eu posso falar para encerrar é que nós só acertamos quando nós tentamos, quando nós repetimos, né, as nossas tentativas e quando erramos. Então, eu acredito que estamos aqui para errar menos e esperarmos um olhar realmente que essa pandemia, ela não só nos ensine no lado comportamental, como a gente deve agir no local de trabalho, na residência, mas que realmente façamos repensar em todo o sentido. O que a gente viu foi um olhar mais aberto para o próximo, né? A gente viu empresas gigantes aí fazendo doações, aí a gente viu pequenas empresas, a gente viu o Banco do Brasil ajudando instituições que a gente nunca viu, ou seja, repassando um pouco de tudo que a sociedade deu a eles, né? E aí eu acredito que ficou uma lição muito grande e essa maior foi esse olhar para o todo, né? Porque ninguém é alguém sozinho. Então, eu acredito que essa seja a nossa maior lição. Eu só tenho que agradecer. Um grande beijo para todos, tá?
Quero ser convidada outras vezes, tá bom? E prometo que vou estudar mais sobre tecnologia, hein, Rômulo? Prometo, hein? Um beijo para todos. Obrigado, Tânia. Tânia, muito querida, muito simpática, muito agradável. Paulo Fonseca, por gentileza, quais são as suas considerações finais? Ô, Tânia, alegria poder te rever. Bom, obrigado. Foi um prazer estar com você, estar com o Rômulo, que é um grande amigo meu. Tornou um grande amigo, né? Foi cliente, agora é um grande amigo. Marcelo, ao Álvaro, que pude conhecer hoje também. Parabéns aí pela... E eu espero um dia... Eu já fui em Portugal, né? Há algum tempo atrás, Portugal e Espanha, mas pretendo voltar brevemente aí, tomar um vinho, né? Comer aquele bolinho de bacalhau. Mas a Tânia trouxe um elemento bem importante para a gente fechar. Eu penso que com um pouco de esperança, que ela trouxe a solidariedade, né? E aí eu acho que o Vandemir deve estar ainda no grupo, não sei se já saiu, mas estava ainda há pouco, e aproveitar para agradecer aí ao vivo a TV lá, que doou cerca de 100 cestas, eu acho, básicas para o projeto, para a ONG Transformação lá na Redenção, que o Rômulo bem falou, e eu faço parte lá da ONG. Então, muito obrigado, meu querido. E são esses gestos, Tânia, que você bem lembrou, que também a pandemia trouxe, né? Trouxe também, despertou a solidariedade. Então, eu penso que isso é importante para dar esperança para a gente, para dizer que tem problemas, tem dificuldade, mas a gente tem que crer, tem que desistir, né? Não é uma opção para a gente. A gente vai vencer essas dificuldades e vamos, sim, cada vez mais crescer. É o que eu acredito, é o que eu espero. Mais uma vez, muito obrigado aos meus amigos que estão vendo aí, que eu mandei convite, a Jamile lá de Curitiba, o pessoal que eu amo demais. Muito obrigado por estar com a gente. Espero novamente participar aí de outros temas, né? Quem sabe. Obrigado mais uma vez. Boa noite. Obrigado, Paulo. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Álvaro Sanches, meu amigo querido de Portugal, as suas considerações finais, por favor. Querido, primeiro gratidão a você, a todos os colegas, foi um enorme prazer conhecer, foi muito bom mesmo. Vamos conversar, nem que seja por uma live com um vinho virtual, vai ser um prazer. E a minha fala final tem muito a ver com a questão da inclusão. Então, o meu desejo é que as empresas, cientes do papel que têm, bem como uma pessoa física, com seu caráter, com a sua personalidade, que uma pessoa jurídica que tem à frente uma liderança e diversos líderes à frente de uma empresa consigam, nesse momento, trazer para debate e para a verdade a inclusão do homossexual, a inclusão do negro de cabelo afro, do homossexual afeminado, a inclusão do respeito às mulheres, que os líderes tenham mais respeito às mulheres, respeito àqueles que participam de uma classe menor, por meio desses simples gestos, que parecem simples gestos que deveriam ser normais, você vai mostrar o que é colocar o ser humano no centro de uma empresa, com respeito acima de tudo. Então, que esse novo movimento nos traga a possibilidade de olhar a empresa com essa inclusão de verdade, com a pessoa que anda de cadeira de rodas e tem como ter acesso na empresa. Então, o meu desejo é que as empresas consigam abrir a mente nesse sentido. Marcelo, muito obrigado pelo seu convite mais uma vez. E quem não estiver fazendo nada, amanhã, 9 horas, eu vou estar na CBN, batendo um papo no nosso programa todos os sábados, CBN Educação e Cultura. Legal, Álvaro. Muito obrigado, meu amigo. Nádia, suas considerações finais, por favor. Bom, gostaria de agradecer a participação de todos, Álvaro pelo tempo e pela disponibilidade que teve, Rômulo, nosso parceiro de tudo, de correr para a tecnologia, Dora pela participação, né, que se dispôs de imediato para falar um pouquinho dessa questão da gestão de RH. A Tânia, não conheço-a pessoalmente, mas obrigada, Tânia, pela sua contribuição, assim como o Paulo também. Muito obrigada. E a todos que participaram do Brasil todo. Nosso muito obrigada. Obrigado, Nádia. Rômulo, meu querido parceiro, eu sempre deixo você para ser o penúltimo. Suas considerações.
Estão me ouvindo? Sim. Oi, né? Só para lembrar daquilo que a gente falou, né? Da conformidade, produtividade, né? E a rentabilidade do negócio. Deixa eu passar aqui só para a gente fazer um convite. Eu queria fazer um convite a vocês, não é? Nós falamos muito da tecnologia, como a tecnologia ela pode ser inclusiva e algo simples. Aproveite aí com o teu celular, agora você que está assistindo, captura esse QR Code e entra num grupo nosso chamado de Jornada Tecnológica. Esse grupo é totalmente grátis, você não paga nada e nele nós postamos dicas diárias de como você pode tirar proveito melhor da tecnologia. Por exemplo, essa semana nós estávamos com um tutorial de como você pode ativar o modo de pagamento dentro do WhatsApp, que foi uma funcionalidade lançada inicialmente no Brasil. O Facebook escolheu o Brasil como país pioneiro para começar a fazer uso do Facebook Pay, que é o método de pagamento do Facebook, e dentro do WhatsApp. Então, a gente estava ensinando, colocando alguns tutoriais para que as pessoas possam utilizar isso sem custo nenhum. Então, entre nesse grupo, pegue esse link aí pelo QR Code, qualquer coisa depois vocês podem me pedir por WhatsApp, eu mando novamente, para que você comece essa sua jornada. Uma jornada, como dizem os chineses, uma jornada de 100 mil quilômetros, começa com o primeiro passo. Então, dê o primeiro passo, entra nesse grupo, começa a pegar dicas, nós vamos lá com o maior prazer compartilhar com você e vamos te ajudar. E precisando de qualquer outra informação, podem me chamar pelo WhatsApp que a gente está à disposição. Obrigado, Marcelo, mais uma vez pela oportunidade de estar debatendo com vocês, não é? E é sempre uma alegria a gente poder compartilhar dessas experiências e apontar caminho, né, para a nossa sociedade. Eu acho que esse é o principal papel, é sermos relevantes, né? Não apenas profissionais bem-sucedidos, mas, como o Álvaro citou, sermos inclusivos, ajudarmos as empresas, as pessoas a se sentirem incluídas dentro da nossa sociedade. Está com você, meu amigo. Obrigado, Romulo. Eu quero, em nome do IBVV, Instituto Brasileiro de Vendas e Varejo, agradecer a todos pela disponibilidade, agradecer a Tânia, agradecer a Dora, agradecer ao Paulo, agradecer ao Rômulo pela presteza sempre de estar conosco, agradecer a Dora, como eu falei, a Tânia, todas as pessoas que estiveram aqui conosco, que estão aqui conosco, Paulo Fonseca, que de antemão, quando nós fizemos o convite, a Tânia que se dispôs, a Doralice, então são pessoas que nós temos assim no nosso convívio, não só no meio empresarial, mas também como pessoas humanas, efetivamente. Quero muito agradecer ao Álvaro pela oportunidade de estar conosco. Eu conheço muito bem o trabalho do Álvaro, conheço pessoalmente e nós o trouxemos porque sabíamos que ele poderia agregar muito conhecimento conosco. Quero agradecer a Deus a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, nos dar essa possibilidade de compartilharmos de alguma forma o nosso conhecimento, e eu acredito que todos nós saímos daqui um pouco maiores, né, de conhecimento, de gratidão, do que nós escutamos aqui. E quero aproveitar para convidá-los para fazer parte do nosso grupo Virando o Jogo, que é um grupo de WhatsApp que nós temos, e que lá nós damos dicas, damos informação, ferramentas de gestão, e ele é gratuito e você pode participar do grupo Virando o Jogo, apenas apontando esse QR Code aí, ou pode nos chamar aí também pelo WhatsApp. Agradecemos a participação de todos nessa noite maravilhosa, essa sexta-feira, demonstrando que quem quer conhecimento faz a hora e não espera acontecer. Rômulo, só para finalizar, coloca aquela tela final que nós já queremos finalizar aqui com um beijo no coração de todos, né? Com muita gratidão, com muito respeito por todos, e convidá-los já para o nosso próximo webinar, para o nosso quarto webinar, que nós teremos, que vai ter um tema muito interessante, será o nosso quarto painel de negócio, Casais que Empreendem Juntos. Dia 9 de julho, 19 horas, nós vamos trazer esse tema aí, que é um tema extremamente desafiante, que é um tema extremamente empolgante, e que a gente vai trazer muita experiência legal para vocês. Gente,
Meu abraço, fiquem com Deus. Obrigado mesmo pela presença de todos, pela participação e pelo carinho que estiveram conosco até essa hora. Nosso muito obrigado e até a próxima. Tchau, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, Tânia. Tchau.